Oi, eu sou Dani Jacobsen, seja muito bem-vindo ao meu programa Mãe Sem Culpa. Um programa que fala sobre maternidade, muita informação e, é claro, sem culpa. Hoje vamos falar sobre nutrição, exercício físico e fertilidade. E o que tudo isso tem em comum? A saúde. E para isso, eu trouxe uma nutricionista especializada em gestantes e também na fertilidade, a Isadora Flores. Isadora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. Tudo bem? Tudo. E a personal que também atende gestantes, a Beatriz Gonçalves. Beatriz, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pode sentar. Nutrição, atividade física e fertilidade. Nada mais é que a tríade fundamental. Ter uma alimentação equilibrada, adequada, juntamente com uma prática regular de exercícios físicos, você vai melhorar a saúde reprodutora e, consequentemente, vai melhorar as chances da concepção. E na gestação, essa dupla vai diminuir os riscos das complicações e vai melhorar o desenvolvimento saudável do seu bebê. Isadora, seja muito bem-vinda, né, gurias? E eu gostaria de perguntar, então, para Isadora. Isadora, fala um pouco sobre você, qual é o teu método de trabalho, te apresenta. Dani, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui falando sobre um tema que eu gosto tanto. Então, eu sou nutricionista clínica há mais de 12 anos, atendo no consultório. E lá em 2019, 2020, quando eu engravidei do meu primeiro filho, começaram a surgir muitas dúvidas relacionadas à parte de nutrição, de suplementação, o que eu deveria comer. E aí, então, comecei a me aprofundar mais no tema, me especializar. E hoje o método, basicamente, que eu atendo no consultório, né, o público que eu atendo, assim, são gestantes e também mulheres que estão tentando engravidar, seja já num processo de FIV, né, de fertilização, então que já vem de uma infertilidade, que já está há mais tempo tentando, mas também mulheres que querem se preparar, querem preparar o corpo para estar bem para a gestação. Então eu atendo esse público de gestantes e mulheres que querem engravidar. Que maravilha, né? Como é importante, né, ter essa especialidade, né? Sim. Muito. E eu achei muito fantástico que tu também atende, né, a fertilidade, que é uma coisa que está super em alta. Super em alta, a gente cada vez está estudando mais sobre isso, justamente porque nós estamos nos distanciando muito do estilo de vida de antigamente, de como eram as nossas avós, as nossas mães, todo mundo engravidava com mais facilidade, né? E hoje em dia o nosso estilo de vida faz com que as mulheres acabem tendo mais problemas para engravidar. Então elas pensam muitas vezes que vão parar o método contraceptivo e na primeira tentativa já vão conseguir, né, a gestação, e muitas vezes não é isso que acontece. Então a nutrição para a fertilidade aí tem um papel bem fundamental e cada vez mais estudado e mais procurado também, né? Então tá, muito obrigada. Beatriz, então te apresenta e fala também um pouquinho como é que funciona o teu trabalho. Quero agradecer a oportunidade, né, de falar sobre atividade física, né, ter a oportunidade de falar sobre atividade física nessa fase que é tão importante para as mulheres, né, e uma coisa que é tão importante quanto a nutrição, né, nessa fase para as mulheres. Eu sou educadora física, há mais de 10 anos eu me especializei na área de movimento, né, eu acredito que isso é a chave principal para se ter saúde e qualidade de vida. Na minha trajetória eu já consegui que várias pessoas consigam se conectar melhor com seu corpo, viver com mais qualidade de vida, mais saúde, sem dor e em qualquer fase da vida, em qualquer idade, né, e nessa parte, nessa fase da mulher, que a atividade física é essencial. É fundamental a gente, né, se exercitar e ter uma boa alimentação, tudo, mas é a saúde, né, a nosso bem-estar. Eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram e surgiram algumas dúvidas, tá? Então, assim, eu vou fazer algumas perguntas, então, para vocês e aí vocês vão me respondendo, tá bom? Para Isadora. Isadora, qual é o momento certo que a gestante pode te procurar os teus serviços? Não só, né, gestante, como também alguém que está tentando, né, engravidar. Qual é o momento certo? Tá. Então, a mulher que decide engravidar e que quer procurar um atendimento de nutricionista para melhorar hábitos, para otimizar as vitaminas, para estar bem para a concepção, eu sempre indico
tempo mínimo de 3 meses. A gente diz que 90 dias seria um tempo mínimo ideal para que a gente possa fazer todos esses ajustes para a concepção acontecer de forma mais natural e também não só para que a concepção aconteça, mas para que a gestação seja mais saudável, né? Então, 3 meses aí seria um tempo mínimo. Claro que quanto antes ela vir, né, para o atendimento, melhor. E já a mulher que está grávida, né, eu sempre digo que também quanto antes. Então, descobriu a gestação, quanto antes já iniciar o acompanhamento nutricional, bem importante. Então, a gente sempre faz acompanhamento por trimestre gestacional, e aí se conseguir começar lá no início do primeiro trimestre, seria o tempo ideal. Tá, tu falou em trimestres, né? Quais seriam as necessidades nutricionais específicas para cada trimestre da gestação? Tá, então assim, né, o primeiro trimestre eu sempre comento com as pacientes que é um trimestre de muita demanda nutricional. Então não tem aquela história de ter que comer mais, de ter que aumentar a ingestão calórica, não tem essa necessidade. A gente precisa comer mais nutrientes, então tem que ser uma dieta mais nutritiva, não necessariamente com aumento de calorias. É um trimestre de muita demanda nutricional, ali de micronutrientes, porque o embrião tem que fixar no endométrio, a gente tem que construir a nossa placenta, que é um órgão que nós não temos, e aí a partir da gestação a gente, né, tem que produzir. Então é um período de bastante demanda nutricional. O segundo trimestre da gestação é quando a gente já tem um feto formado. Então tem bastante necessidade ali de crescimento ósseo, de crescimento de tecidos, né? A gente tem que fazer adequação de proteína materna, então cuidar bem isso, se essa mãe está ingerindo proteína nas quantidades adequadas para produzir esses tecidos. E o terceiro trimestre, terceiro e último trimestre, é um momento de hipertrofia. Então o bebezinho já está formado, vai ser um momento onde ele vai fazer o ganho de peso. Então tem bastante demanda calórica, né? A partir do segundo e terceiro trimestre a gente tem aumento na questão calórica que no primeiro não tinha. Então ali precisa de bastante nutriente, bastante caloria, claro que tudo mais nutritivo possível. Perfeito. Tu falou sobre o ganho de peso, né, também do bebê. Mas qual é a recomendação para o ganho de peso total, assim, máximo da mãe, a gestante? Então, assim, a gente sempre diz que o ganho de peso na gestação vai depender do estado nutricional materno pré-concepção. Então, como é que ela estava antes da gestação? Se essa mulher tiver um baixo peso, a recomendação vai ser vai ser diferente da recomendação para a mulher que engravida já com sobrepeso, acima do peso, né? Então, a gente sempre diz que para a mulher que está com peso adequado, a recomendação de ganho de peso varia ali até o final, né? De 8 a 12 quilos seria um ganho que a gente considera saudável. Mais do que isso, a gente tem ali, pode acontecer intercorrências, né? Desfechos negativos. Então, um ganho de peso excessivo pode levar a um diabetes gestacional, a uma pré-eclâmpsia, né? Vários desfechos aí negativos para a gestante e para o bebê. Então, a gente não gosta. E uma coisa importante, Dani, de falar é que não é o peso que vai indicar se essa mulher está bem nutrida ou não. Existe algo que a gente chama hoje em dia de fome oculta, que são pessoas que estão com peso adequado, mas estão desnutridas, porque a dieta é pobre em nutrientes, é rica em fast food, industrializados, alimentos ultraprocessados. Então essa mulher pode estar com peso adequado e ainda assim estar desnutrida. Então o que vai indicar mesmo se essa mulher está bem nutrida ou não são os exames de sangue que a gente pede ali, né, quando engravida, para a gente ter uma ideia de como é que está o estado nutricional da mulher. Importante, né, fazer sempre esses... Eu acho que quando a gente também está grávida, acho que a própria obstetra, né, fica pedindo para a gente fazer esses exames regularmente, né, em trimestre pelo menos, para ter uma base, né, se está indo bem, se não está indo, mas perfeito. Mas me diz sobre também agora os alimentos. Tem algum alimento que a gente deve aumentar o consumo e também algum alimento que a gente deve evitar durante a gestação? Existe bastante mito, né, em torno desse tema, assim, começando pelos que a gente deve evitar. Então, os alimentos crus ou mal cozidos, então, carnes mal passadas, ovo com gema mole, né, os queijos crus, esses a gente deve evitar, assim como as saladas, os vegetais ali que vão ser consumidos crus, principalmente fora de casa, que a gente não sabe como foi feita a higiene do alimento, né. Outra coisa importante é o álcool. Não existe dose segura para consumo de álcool na gestação, então nem uma tacinha pode, não é seguro.
E existe também a cafeína, que a gente precisa ter um cuidado, né? Quanto menos cafeína, melhor. Se puder não consumir, melhor. A cafeína está associada a desfechos de parto prematuro, restrição de crescimento, aborto espontâneo, então não tem nada de bom, né? Claro que existem algumas mulheres que têm uma dificuldade maior, né, em cessar o consumo, então a gente indica, assim, existe um limite seguro de 200 miligramas de cafeína por dia. Isso daria mais ou menos 2 xícaras de café expresso. Então, a minha orientação em consultório sempre é quanto menos, melhor, de cafeína. E aí os alimentos que a gente deve priorizar seriam os alimentos ali, né, que a gente chama de comida de verdade. Então, os vegetais, quanto mais coloridos, melhor. No primeiro trimestre, a gente tem o vegetal verde escuro, que é o ácido fólico, bem importante. Mas, assim, basicamente seria comer comida de verdade e evitar tudo que for industrializado, ultraprocessado e que não tiver densidade nutritiva. Tu falou no início dali da pergunta, né, que tem muito mito em relação a esse assunto, né? Sobre o consumo do cálcio, tomar leite, né, também, isso vai melhorar? A mãe precisa tomar mais cálcio? Né, por exemplo, porque eu fui um exemplo, tá? Eu não tomava leite quando eu fiquei, né, grávida, e aí a nutricionista, né, me falou, não, tu tem que começar a consumir mais leite, mais cálcio, né? E aí eu comecei, né, tomar o meu cafezinho ali, né, o meu expresso com leite, e comecei de novo a ter toda uma readaptação. É mito? Não é? Como é que é feito isso? A partir ali do segundo trimestre, como eu falei, a gente tem um aumento de demanda ali de crescimento ósseo do bebê. Então, as demandas de cálcio, de fato, elas aumentam nesse período gestacional. Mas eu sempre digo que eu gosto muito de ouvir a paciente, né? Sobre os hábitos, sobre o que ela está acostumada. Então, a gente tem diversas fontes de cálcio, né? Um alimento que tem muito cálcio e que as pessoas não conhecem é o gergelim, que pode ser introduzido, ele é riquíssimo em cálcio, pode ser introduzido na alimentação como fonte, então eu sempre gosto de ouvir das particularidades. Então, não gosto de leite, o que eu posso fazer? Vamos introduzir um gergelim, vamos introduzir os alimentos verdes escuros que são ricos em cálcio, então procurar outras fontes, assim. Muito obrigada. Então, eu vou passar agora então para as perguntas para a Beatriz. Beatriz, quando então que a gestante pode procurar os seus serviços? Assim que ela tiver a liberação médica, né? E claro, respeitando a individualidade de cada uma, né? Como a Isadora falou, na atividade física também existe muito mito, né? Então a gente precisa respeitar a individualidade. A maioria das gestantes que vai procurar um treinamento físico, fazer uma musculação, uma academia, normalmente ela já faz atividade, né? Então isso a gente precisa respeitar o condicionamento dela, o nível de condicionamento, né? Uma pessoa que sempre fez crossfit, engravidou, aí tu vai dizer não pode mais fazer. Ela é preparada para aquilo, então desde que ela controle o que precisa ser controlado, treine com orientação, ela vai poder fazer o crossfit, né? Desde que ela tenha a liberação médica, né? Uma pessoa que nunca fez cardio, então ela vai procurar fazer uma caminhada, ela não vai fazer uma escada, ela não vai correr. Então respeitar sempre o condicionamento e a individualidade. Queria te perguntar em relação aos exercícios. Existe algum exercício proibido ou que a grávida deve evitar durante a gestação? O que se fala, tá? Fora os mitos, tá? Hoje em dia a gente deve evitar os exercícios de flexão de tronco, que são aqueles abdominais tradicionais que se fazem, porque eles, além de pegarem uma percentual bem pequeno da musculatura abdominal, eles podem promover o afastamento do reto abdominal e aumentar a diástase, né, já que toda a mamãe vai ter uma diástase, mas fazendo esses exercícios pelo aumento da pressão pode haver um afastamento maior do reto abdominal. Né? Outra coisa que a gente deve evitar também, principalmente quando estiver mais adiantada a gestação, são os exercícios de barriga para baixo, como por exemplo as pranchas, aquelas que eu fico apoiada em decúbito ventral, porque pela pressão abdominal também vai promover esse afastamento do reto e podendo aumentar mais a diástase. E vai ser desconfortável para a grávida também, né? E ela precisa ter essa musculatura profunda do abdômen, toda essa musculatura que protege a coluna, muito reforçada. Então, uma boa opção seriam as pranchas laterais, né? Onde eu vou trabalhar com mais conforto e com menos risco de aumentar a diástase. E no final, a gente indica até que as máquinas sejam mais usadas, porque vai levar mais conforto para a grávida. Com certeza. Então, nem pensar posição, né, de ficar em decúbito ventral, né?
No final, não, né? Porque vai aumentar, assim, a pressão e vai ser muito desconfortável. Tu tá com a barriga ali, então comprimida, opta por outras, tem outros exercícios que tu vai ter muito mais resultado e ter menos riscos. Tá. E sobre o tempo e a frequência, qual seria a recomendação para uma gestante? De acordo com o condicionamento físico, ela pode fazer atividade todos os dias. O ideal é que seja uma sessão de 50 a 60 minutos, se for um treinamento, se for um cardio, pode ser um tempo menor, respeitando a individualidade de cada uma e tudo que ela faz durante a semana, por exemplo. E por isso precisa de uma boa orientação. Quais são os benefícios que a atividade física pode trazer para a mãe e para o bebê? Ela vai ajudar a melhorar o controle de peso da mãe, isso vai ajudar no ciclo menstrual, né, que também é muito importante, vai melhorar a qualidade do sono, vai diminuir o risco de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, melhorar o condicionamento físico em geral. E tratar também a parte emocional, né, que as mamães ficam... Ótimo. Gurias, então nós falamos de nutrição, falamos de atividade física, mas o que tudo isso tem a ver com a fertilidade? Eu acho que são, assim, fundamentais, né? Tanto a atividade de uma vai complementar a outra, então a gente sempre fala, eu costumo falar para as pacientes que estão procurando, assim, que querem engravidar, que a alimentação vai ser fundamental para a questão toda de produção hormonal, para a concepção acontecer. E a prática de exercício físico regular, obviamente, também, além do sono adequado, o manejo de estresse, né? E tudo isso vai contribuir. Então, essa atividade física e alimentação precisam estar conectadas e fazer parte do estilo de vida daquela pessoa, se ela deseja gestar. Exatamente, ela vai ter um resultado muito melhor, né? Tanto para a mãe, saúde do bebê, vai auxiliar a atividade física também em ter um parto mais tranquilo. E as duas coisas andam juntas. Então, Isadora, eu queria te perguntar em relação à fertilidade mesmo agora, tá? Tem algum alimento ou alguma vitamina que possa aumentar a fertilidade, mas tanto para homem quanto para mulheres? Tem sim, Dani. Existem algumas vitaminas, assim, aqui. Eu vou te citar as mais estudadas, com mais embasamento, mais robusto, assim, que a gente tem. Mas é bem importante, assim, sempre avaliar de forma individual, né? Então... é necessário que se faça exames de sangue, que entenda como é que está a composição, né, daquela pessoa, porque às vezes a vitamina que é bom para um pode não ser boa para o outro, né, e também em relação às doses, assim, mas o que tem de mais estudos são as vitaminas com um papel mais antioxidante. Então se fala muito de coenzima Q10, tanto para homens quanto para mulheres. A gente fala na vitamina D, que é um pró-hormônio super importante, fundamental. A vitamina E também é bem importante. Ômega 3, fundamental para quem quer engravidar, bem importante também. Existem várias vitaminas, a L-carnitina também é super importante, mas eu sempre comento, né, que a suplementação, o suplemento a gente vai recorrer como cereja do bolo. Não adianta nada suplementar se a alimentação estiver ruim, se não fizer atividade física, se estiver estressada e sem dormir direito. Então não vai adiantar nada, a gente precisa fazer esses ajustes e aí a cereja do bolo seria a suplementação. Mas para os homens também devem tomar essas vitaminas que você citou? Devem tomar. Então, até a concepção a gente sabe que é bem importante, né, o papel do homem, né, do parceiro, o pai, enfim, é bem fundamental, até porque 50% da carga genética vai vir desse homem. Então, se o pai é obeso, por exemplo, ele vai passar esses genes para o bebê. Então, é bem importante quando a mãe, normalmente quem me procura é a mulher, eu sempre digo, traz o pai junto, vamos fazer essa mudança alimentar, vamos suplementar todo mundo junto, que com certeza os resultados, né, em termos de genética para essa criança vão ser bem positivos. Tá, e uma coisa que eu acho bem interessante da gente falar aqui, o peso corporal, ele prejudica na fertilidade? Prejudica, Dani. O peso, assim, ele é um fator bem importante, né? Ele vai ter ali mulheres com sobrepeso, uma obesidade, vão ter um desequilíbrio na produção hormonal, né, principalmente na questão ovulatória, então existe sim esse prejuízo, além do tecido adiposo, da gordura corporal ser mais inflamatória, né, então
é bem importante sim que o peso esteja adequado, mas lembrando aquilo que eu já comentei, que o peso não é um fator determinante para saber se essa mulher está bem nutrida ou não, né? Então, tanto o peso excessivo quanto o baixo peso também, porque às vezes mulheres com um percentual de gordura muito baixo vão ter algum prejuízo, algumas até entram em amenorreia, acabam não menstruando, ou acabam tendo um ciclo menstrual muito irregular por conta desse baixo percentual de gordura. Isso acontece muito com atletas, né? Com atletas acontece. Então tem que ter esse cuidado. A gente não gosta nem de baixo peso, nem de peso excessivo, né? Perfeito. Gurias, agora antes de encerrar, eu gostaria que vocês dessem alguma recomendação para casais que estão tentando engravidar, né? Que eu acho muito importante, né? Ter a visão de vocês, né? Para ter uma dica, uma recomendação, quais seria? Cuidem da saúde, né? Pratiquem atividade física, tenham uma boa alimentação, né? Cuidem do sono, conversem bastante sobre isso, porque é uma fase que precisa muito conversa entre o casal, descansem, né? Cuidem da saúde em geral. E eu acho assim que procurem bons profissionais que possam acompanhar todo esse processo, que vai fazer toda a diferença. Eu complemento o que a Bia falou, assim, eu acho que é bem isso, profissionais capacitados que possam ajudar, porque hoje em dia existe o lado bom e ruim, né? A gente está cercado de muita informação a todo momento, então eu acho que principalmente procurar profissionais que sejam assim, qualificados, né? Capacitados para ajudar nesse período aí tão importante, e as nossas recomendações aqui que já foram dadas ao longo do programa, né? Sim, é o que eu ia dizer, né? Como é importante a gente procurar bons profissionais que sejam experientes, qualificados, né? Que possam promover, né, essa saúde, tanto da mãe quanto do bebê, né? Dando uma qualidade de vida, a gente está cuidando da saúde, né? Então é de extrema importância que a gente saiba também escolher, né, bons profissionais que nem vocês. Tá? Gostaria então de agradecer a presença de vocês, o nosso papo foi muito bacana, super esclarecedor, né? E agora eu gostaria de finalizar com uma mensagem final. Este é o seu momento. Seja você gestante ou cuidando da sua saúde reprodutiva. Saiba que você tem o poder de transformar essa jornada com informação, apoio e autocuidado. Você merece viver esse processo com autonomia, segurança e respeito às suas escolhas. Não hesite em procurar ajuda profissional. Cuidar da sua alimentação e do seu corpo é um ato de amor próprio e de preparo para a vida que você deseja alcançar. Seja qual for o seu momento, lembre-se, você é a protagonista da sua própria saúde. Siga com confiança, porque mulher bem cuidada é ainda mais forte e poderosa. E para você aí de casa que está me assistindo, se você quiser participar aqui do programa, eu vou deixar o meu @ aqui na tela. Entre em contato comigo, pode me mandar pergunta, pode me mandar relato, pode me mandar vídeo, alguma dica. Mas eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.